Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Samara Coutinho, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem, pós-ling, do Cefet-MG, e vou apresentar minha comunicação, uma livreira digital, a comercialização de livros independentes na Banca Tatuí. Já de início, eu trago o contexto de onde veio essa pesquisa. Em 2020, eu defendi minha dissertação, O Mercado de Peculiaridades, a Banca Tatuí e as Estratégias do Comércio e Legitimação das Casas Editoriais no Microcosmo Gráfico Independente, título longo, onde eu me propus a fazer um diálogo entre livreiros, no caso, os livreiros da Banca Tatuí, né, e editores que são parceiros e comercializam nesse espaço, para poder entender como funcionam as engrenagens do mercado editorial independente. E a partir disso eu tenho feito pesquisas que são desdobramentos da dissertação, visto que meu foco agora é pesquisar livraria, mas um deles, que é o que eu trouxe para a comunicação, é quais as estratégias utilizadas nas redes sociais da Banca Tatuí para promover as vendas e dar visibilidade às publicações de pequenas editoras parceiras. Essa é a pergunta que eu tento responder no artigo, mas como o prazo de apresentação é curto, aqui eu vou me deter a explicitar algumas estratégias utilizadas no Instagram da livraria. E aí, introduzindo, né, quem é a Banca Tatuí, ela foi fundada em 2014, fruto de uma vontade do João Varela em ser jornaleiro, e ele, na verdade, é jornalista, editor. Ele e a Cecília Bolave são os editores responsáveis pela Lote 42, e eles pegaram uma banca de jornal que estava meio às traças e repaginaram ela para poder se tornar um lugar de comercialização de livros independentes. Então, com o lema Só as independentes, sem preconceito, na banca são comercializados mais de 200 publicadores e diversas localidades. É um ponto de encontro, é um ponto onde você consegue encontrar livros de vários cantos do Brasil, não só livros como posters, zines e experimentações gráficas. Pois bem, foi fundado em 2014 e à medida que eles foram conseguindo mais parceiros, porque a ideia original era ter um espaço para ter as próprias publicações expostas, no sentido que uma livraria convencional, geralmente você coloca os livros todos em pé, né, de uma maneira que nem sempre tem muita visibilidade, e quando a gente fala de livros com uma materialidade diferenciada, muitas vezes é importante estar exposto de uma outra maneira, sem contar com os preços que são cobrados, por exemplo, de taxa de distribuição por livrarias grandes. Então, partindo desse entendimento, eles começaram a cada vez mais terem parceiros e por isso criaram também a loja Tatuí, da Banca Tatuí virtual, que é em 2016, que é essa aqui. Aqui eu dividi o template da página para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, de um lado tá o cabeçalho, a parte de cima, que aí tem um carrossel, que tem fala sobre publicações e também fala sobre a Banca Tatuí, horário de funcionamento, né, de 10 às 19 horas. E logo abaixo tem essa listagem de livros, logo acima, logo abaixo na página, né, mas na parte de cima fica esses quadradinhos que imitam a banca, né, ficção, não ficção e quadrinhos, e as publicações logo abaixo. E bom, chegando ao Instagram, aqui de novo o cabeçalho do Instagram para poder explicitar algumas coisas. Então, logo de partida, tem um cabeçalho muito com uma descrição clara e objetiva, que faz o quê? Colabora para uma pessoa que não conhece exatamente o que é a proposta, o que é o projeto, compreender do que se trata. Então, fica bem claro, inclusive com o tagueamento. O tagueamento é uma coisa importante para poder aumentar o engajamento no Instagram. Também a gente encontra nesse cabeçalho o agregador de links, que eu printei logo abaixo para onde leva, né? Então, leva para a loja da Banca Tatuí,
leva para o Boletim Tatuí, que é uma newsletter, para a Sala Tatuí, que eu conto mais no artigo, para a Lote 42, que é o site da editora dos fundadores da Banca Tatuí, e o Banca Tatuí no YouTube, que é um canal bem interessante que eu quero me aprofundar nele também posteriormente. E aí, seguindo nas estratégias do Instagram, uma parte que é importante para dar credibilidade, para poder dar... como que eu posso explicar isso? Para passar uma imagem, uma identidade visual, né, uma coisa bem demarcada, eles são utilizados vários recursos. E um deles é a questão estética mesmo. Quando a gente rola o feed da Banca Tatuí, é muito notório que tem um apuro estético, que as publicações são muito bem planejadas, muito bem pensadas, são tiradas fotos de maneira profissional, tem uma estética puxada para o amarelo e para o cinza, que são as cores da banca, e não tem um número muito grande de postagens, nem muito pequeno, é tudo sob uma certa medida. E isso rende para eles um bom ranqueamento no site, na plataforma Social Blade. Eles ficam com B, que é um ranking até muito bom, uma posição até muito boa para esse ranqueamento. E aí eu acho que a estratégia mais interessante que eles usam é a brand persona. O que acontece? A comunicação toda da Banca Tatuí é feita em primeira pessoa. É como se a banca conversasse com o leitor. Então, essa estratégia ela tem uma coisa que é de simular o aspecto mercadológico da marca, né, e aproximar ao consumidor. Então, ela vira uma figura que pode ser entendida como uma livreira digital, à medida que ela interage com o leitor, intermediando e conversando, assim. O uso da primeira pessoa é muito forte. E sempre uma coisa do aconchego, do venha, aguarde sua visita, de um lugar a ser frequentado, como se fosse muito íntimo, como se fosse pessoal. Então, vou dar um exemplo aqui. Trouxe dois, mas vou ler o segundo. Faz um tempo, recebi a visita surpresa do antropólogo e pesquisador Nathaniel Araújo. Colocamos o papo em dia, trocamos uma ideia e tiramos fotos. Volte sempre, Nathanael. E marcou o Nathanael de uma maneira que faça engajar também. Isso é muito presente, essa linguagem que aproxima. Uma linguagem do aconchego, por assim dizer. E aí, aqui, eu falo um pouco mais de como que ela se torna uma livreira digital. Pensando que o livreiro é a figura responsável pela recomendação. Por entender o desejo do outro e recomendar aquilo que por fazer a mediação, ou seja, entender o desejo do outro e encontrar o objeto que pode suprir aquele desejo. E também, eu acho que outra parte importante do livreiro é ser um agente da bibliodiversidade, porque é o livreiro quem descobre livros novos, livros que não são os best-sellers, livros que não estão indicados por algoritmos. É o livreiro que traz coisas novas para o leitor. Ele tem essa função de inserir novos autores, novas editoras, esse papel de inserção mesmo coletiva. Então, dois exemplos aqui que a gente encontra nas postagens. O primeiro é um de recomendação, que é a banca falando, né? Quem aí quer dar umas boas risadas? Recomendo demais o Apocalipse, por favor. Novela gráfica do Felipe Paruti e publicado pela Lote 42. Um livro que fala sobre ansiedade, relações humanas, personagens em crise e o meteoro prestes a acabar com o planeta. A pré-venda está rolando na minha loja virtual com frete grátis, até essa sexta, dia 29 de abril. Aproveite. E nesse caso é da Lote 42, mas eles fazem isso com quase todas as editoras que são parceiras comercializadas na banca. É um trabalho bem intenso de recomendar a publicação de outros editores e outros publicadores. E aí, para poder fechar, tem um aqui que eu acho que é um exemplo de como que é essa coisa do agente da bibliodiversidade. Então, está escrito, tem editora nova na área.
venha me visitar e conheça as belas publicações da editora Micronotas, que chegou direto de Santa Catarina, alegrando ainda mais minhas prateleiras com literatura, poesia e até receitas culinárias e afetivas. Bom, é isso. Eu espero que a discussão no artigo seja mais profunda, pretendo chegar também mais na parte mesmo dos booktube, na parte do YouTube, que tem uma parte de booktuber, que também faz parte dessa recomendação e faz parte dessa ideia de livreira digital que a Banca Tatuí tem. Então é isso, agradeço